Chamamos de Idade Média um período da história da humanidade iniciado no século V, mais propriamente no ano 476 d.C., quando se iniciou a desagregação do Império Romano do Ocidente, que tinha Roma como capital. Este longo período foi finalizado em 1453, com a queda da cidade de Constantinopla para o Império Otomano, sob o comando do sultão Maomé II. Terminava aí também o longo Império Romano do Oriente, e Constantinopla seria renomeada como Istambul. Este período foi caracterizado pela existência do feudalismo em muitas localidades da Europa, além de uma forte influência da Igreja Católica sobre o cotidiano das pessoas. Feudo era o nome que se dava a uma grande propriedade territorial que possuía uma certa organização econômica, política, social e cultural, que se constituiu no feudalismo, sistema comum durante a Idade Média na Europa. Um feudo medieval geralmente era constituído por um castelo fortificado onde residia o proprietário, isto é, um nobre e sua família. Uma igreja, mosteiro, conjunto de casas, moinho, estábulo e celeiro também faziam parte do centro do feudo, sempre rodeado por uma muralha fortificada. Dentro dos feudos, na chamada Baixa Idade Média, foram surgindo os burgos, onde predominavam as atividades comerciais e a produção artesanal, e estes contribuíram para o declínio dos feudos, onde os antigos aldeões de classe média acabaram tomando o poder dos senhores feudais no sistema econômico que se seguiu. Os burgos não tinham nenhum tipo de organização administrativa e nem arquitetônica. Eram escuros, feios, com ruas estreitas, amontoado de casas sem nenhuma condição higiênica, onde as doenças proliferavam. Nos burgos, as casas eram majoritariamente de madeira, ao contrário das do feudo, que eram de pedras. Com isso, quando o senhor feudal se aborrecia com a falta de pagamento de taxas pelo burgo, mandava queimar todas as casas. A partir do século XI, burgos e feudos experimentaram grande desenvolvimento, motivado pelo aumento da produção agrícola, fruto de melhores técnicas para o plantio e colheita. Nesta época, se iniciou o uso de animais para a tração dos arados e utilização de sistema de irrigação para o sustento das plantações e rotação trienal das culturas. Assim, pode-se dizer que feudos e burgos evoluíram para o que chamamos de cidades medievais, como esta onde estamos hoje, York, a 300 quilômetros ao norte de Londres. Em média, as cidades medievais típicas não tinham mais que 500 habitantes. Algumas características advindas de burgos e feudos eram comuns a todas as cidades medievais. Todas tinham seu centro protegido por altas muralhas e torres defensivas. As espessas muralhas de Lucca, na Itália, lá continuam até os dias atuais. O edifício mais suntuoso das cidades medievais eram suas catedrais, sempre construídas em estilo gótico, a partir dos séculos X e XI. Uma das maiores e mais suntuosas catedrais góticas da Europa é a da cidade de Durham, na Inglaterra, até hoje desproporcional em relação à cidade e ao seu número de habitantes. Em frente à catedral, normalmente situava-se uma praça que se revestia de importância particular, por ser lá que se reuniam em convívio os fiéis antes e depois da missa, e onde eram deixados cavalos e carruagens dos não residentes na área urbana. No centro da cidade situava-se normalmente a Praça do Mercado, e esta era rodeada de edifícios de igual altura. Não raro, a Praça do Mercado era contígua ou era parte da própria Praça da Catedral.
A cidade da Cracóvia, na Polônia, fundada no século IX, é um exemplo clássico de cidade cujas belíssimas praças da Catedral e do Mercado são contíguas ou se fundem em praça única. As vias públicas de cidades medievais eram becos e roelas extremamente estreitos, onde não se podia passar com duas mulas ou carroças ao mesmo tempo, sem se derrubar os quiosques dos vendeiros nelas amontoados. À noite, essas cidades eram silenciosas e muito escuras. Não havia iluminação pública, sendo comum o toque de recolher decretado pelas autoridades como prevenção contra assaltos e assassinatos. Só os muito ricos tinham as suas próprias fossas e latrinas. A maioria da população jogava seus dejetos em esgotos ou em pilhas de detritos a céu aberto, tornando as vielas imundas com um mau cheiro insuportável, e as águas de abastecimento da cidade eram totalmente poluídas. Tais hábitos são advindos desde os burgos. A canalização da água não era recomendada pelas oficialidades que temiam seu uso para possíveis sabotagens, envenenamento, por exemplo, por exércitos inimigos. Só em 1236, Londres começou a trazer água para a cidade em aquedutos. Uma das soluções adotadas para reduzir a sujeira das cidades foi a pavimentação das ruas. Paris, em 1185, foi a primeira cidade a ter suas ruas calçadas com pedras. Mais do que os excrementos humanos e a água suja, a maior maldição das cidades medievais era a pulga, o parasita do rato negro. As epidemias eram frequentes. Em meados do século XIV, pulgas dos ratos negros espalharam a peste bubônica, conhecida como peste negra, matando mais de um terço da população da Europa. Boa parte das atuais cidades, tanto da Europa Oriental como Ocidental, surgiram na Antiguidade e na Idade Média. Muitas delas, talvez a maioria, entretanto, abraçaram características mais modernas, perdendo seu ar de medievalidade. Paris, por exemplo, que se consolidou como cidade durante a Idade Média, foi toda reconstruída em períodos posteriores, mantendo apenas algumas características da Idade Média, na margem esquerda do Sena, na altura da Ile de la Cité, no 5º e 6º arrondissement. Muitas cidades europeias, entretanto, se esmeraram na preservação de suas características arquitetônicas de cidade medieval e hoje são consideradas verdadeiras joias que levam os visitantes a retroagirem de 4 a 6 séculos no tempo e, por isto, têm no turismo sua maior fonte de sustentação. Dentre estas, deve ser destacada a cidade de York, 300 quilômetros a norte de Londres, na Inglaterra. Trata-se de importante cidade daquele país, cujo nome foi emprestado a uma das maiores cidades do universo, a Nova York dos Estados Unidos da América, a terceira metrópole das Américas. Em 1665, a região onde se localizava New York, até então pertencente à Holanda, foi cedida ao influente Duque de York e Albany, e este rebatizou a cidade como New York. O Duque de York, 20 anos depois, seria aclamado o rei James II da Inglaterra e James VII da Escócia. York, localizada na confluência dos rios Ouse e Foss, foi fundada pelos romanos no ano 71 d.C. Tornou-se a capital da província romana da Britânia Inferior e, na Idade Média, York cresceu como um importante centro de comércio de lã, tornando-se a capital da província eclesiástica da Igreja da Inglaterra do Norte, papel que sempre manteve.
Os imperadores Adriano, Septímio Severo e Constâncio I mantiveram suas cortes em York durante suas várias campanhas militares. Aqui, no ano 306 d.C., morreu Constâncio I durante sua estadia na cidade. No mesmo ano, seu filho Constantino o Grande foi proclamado imperador pelas tropas sediadas em sua fortaleza. Constantino o Grande foi imperador do Império Romano do Oriente e sua capital, Bizâncio, foi renomeada Constantinopla após sua morte. York e arredores não tem mais que 200.000 habitantes, mas tem servido de cenário para grandes eventos políticos na Inglaterra durante a maior parte de seus 2 milênios de existência. As características medievais da cidade de York são das mais preservadas na Europa e, com certeza, a melhor preservada de todo o Reino Unido. Talvez o melhor ponto para se iniciar um giro por York seja seu castelo, uma fortificação com arquitetura arredondada erguida por William o Conquistador no ano 1068. O primeiro castelo foi levantado em madeira em apenas 8 dias, contando com a colaboração das famílias da cidade, temerosas de um ataque viking. O atual era envolvido por um fosso de água do rio Ouse e lá permanece sem o fosso, porém exuberante sobre sua coluna, a Bailey Hill, um amontoado de terra levantado pelo próprio homem. Em frente ao castelo se localiza o Museu do próprio castelo. O museu foi fundado por John Kirk em 1938 e está alojado em um edifício que ostenta um frontão triangular sustentado por 4 colunas de capitel jônico. No passado, funcionou como prisão dos devedores e como penitenciária feminina. Outra impressionante herança medieval de York é a Shambles, chamada de a mais medieval das ruas da Europa. Os Shambles foram conhecidos como The Great Flesh Shambles, que literalmente significa prateleiras de carne. Isto porque nesta rua se localizava o mercado de carnes da cidade durante a Idade Média e até há vários séculos depois. Muitas casas tinham matadouro na parte posterior das instalações e loja de venda na parte frontal, onde a carne permanecia pendurada e à venda em vitrines. A Shambles é tortuosa e estreita, como todas as ruas medievais, e seus edifícios, emoldurados em madeiras, chegam a remontar ao século XIV. Alguns se inclinam para o meio da rua, de modo que os telhados de um lado e de outro quase se tocam no topo. Aliás, em algumas seções da Shambles é possível tocar os 2 lados da rua, estando com os braços estendidos. A Shambles era calçada com paralelepípedos e em seu centro uma canaleta permitia o escoamento da água das chuvas e também por onde escorriam os esgotos. A Shambles foi mencionada no Domesday Book, um livro publicado há mais de 900 anos, tornando-se a rua medieval mais antiga e melhor preservada da Europa. Tal livro foi o registro de um grande levantamento feito em toda a Inglaterra, finalizado em 1086 e executado por Guilherme I da Inglaterra, um censo para se levantar informações sobre o país que acabara de conquistar, de modo a poder administrá-lo. Na verdade, tais informações tinham como objetivo descobrir quem era o dono do quê, de modo que pudesse ser estabelecida uma taxação ou cobrança de impostos. York, como toda cidade medieval, tinha uma enorme cintura murada e várias torres ou fortalezas para observação e defesa contra possíveis invasores, além de portões de entrada e saída.
E nenhuma visita a York seria completa sem uma caminhada sobre seus 3,5 km de muralhas extremamente bem preservadas, que conferem à cidade o título de a mais bem preservada cidade medieval do Reino Unido. Calcula-se que anualmente 2,5 milhões de cidadãos visitam York e desfilam sobre suas muralhas. Estas vêm desde os tempos romanos e começaram a ser levantadas no ano 71, com a fundação da cidade. Nos dias atuais, a maior parte de tais muralhas permanece em pé, sendo York a cidade da Inglaterra, que mantém a maior quantidade de milhas lineares de muralhas totalmente preservadas. A torre multangular, localizada nos jardins do Museu de York, é a estrutura mais chamativa e intacta que permanece das muralhas erguidas durante o Império Romano. Foi construída como parte de uma série de 8 torres defensivas similares, tendo sido projetada por Septímio Severus, embora somente tenha sido erguida posteriormente por ação de Constantino o Grande em torno dos anos 310 a 320. As muralhas medievais de York tinham 4 portões principais de entrada e saída, que também funcionavam como torres defensivas e recebimento de pedágios. Muito embora a maior parte do portão de Butt-Rambar tenha sido construído nos séculos XIV e XIX, ainda é possível localizar algumas de suas primeiras pedras, aí colocadas no século XI. Pode-se dizer que tal portão ainda é uma das mais importantes e mais belas entradas para a cidade, por se localizar nas imediações do Jardim do Museu e principalmente de sua magnífica catedral. Os jardins do Museu de York se localizam no centro da cidade e foram criados em 1830 pela Sociedade Filosófica de Yorkshire ao redor do museu. Tem 4 hectares e contém grandes variedades de plantas e algumas de pássaros. No jardim se localizam as ruínas da Abadia Beneditina de Santa Maria, construída no ano 657. Foi destruída pelos vikings 200 anos depois e reerguida pelos normandos em 1067, sendo esta a sua aparência atual. Nenhum povo do planeta tem mais interesse por histórias de fantasmas que os ingleses. Os fantasmas estão de tal forma incorporados à cultura inglesa que suas aparições em peças de Shakespeare, como Macbeth e Hamlet, não causam estranheza a ninguém. Assim, os britânicos criaram até roteiros turísticos voltados para visitas a lugares mal assombrados. Uma das maiores atrações da capital inglesa, a Torre de Londres, é considerada um ponto de parada obrigatório quando o assunto envolve fantasmas, o que não surpreende, dado o número de mortes que ali ocorreram. O Royal Theatre, famosa casa de espetáculos de Londres, seria frequentemente visitada pelo Homem de Cinza, um espectro vestido com roupas do século XVIII, que, segundo se acredita, está ligado ao esqueleto de um homem encontrado emparedado num pequeno espaço do segundo balcão. A abadia de Newstead, o castelo de Barry Pomeroy, a colina Cadbury, a mansão de Rillaton e estas ruínas da abadia de Santa Maria de York também fazem parte deste roteiro fantasmagórico dos ingleses. Assim, é comum grupos de cidadãos desta cidade saírem à meia-noite vestidos de negro e armados à procura do fantasma de Yorkshire. Nós não os encontramos e nem o fantasma. A mais importante e imponente obra da era medieval de York é a sua catedral, a Catedral e Igreja Metropolitana de São Pedro, mais conhecida como Catedral de York ou York Minster em inglês. É a maior catedral em estilo gótico do norte europeu e sede do arcebispo de York, o segundo mais alto cargo da Igreja Anglicana. Sua história é muito conturbada, passando por diversos incêndios, destruições, saques e reconstruções. Entretanto, o edifício atual
Foi iniciado ao redor de 1230 e terminado em 1472 como templo católico. A Igreja Anglicana somente surgiu em 1534, quando o rei da Inglaterra, Henrique VIII, que era católico, rompeu com a Igreja Católica e com o Papa, porque este não autorizou seu divórcio com Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. A seguir, Henrique VIII fez o parlamento inglês declará-lo o único chefe da Igreja da Inglaterra. Os anglicanos se consideram católicos reformados porque não querem ser totalmente separados da igreja descendente dos apóstolos. Por isto, preservam muito da fé católica e apostólica. Ambas são igrejas cristãs que têm a mesma origem das igrejas ortodoxas orientais. A sua principal divergência em relação aos católicos romanos reside no poder e influência do Papa, a quem chamam apenas de Bispo de Roma. Sua autoridade espiritual máxima, símbolo de unidade, chefe simbólico da comunhão anglicana, é o Bispo de Cantuária. Ele convoca a Conferência de Lambert, que se realiza a cada 10 anos e que coordena e assessora a comunhão anglicana, preside a reunião dos bispos primazes ou os mais antigos do reino e o Conselho Consultivo Anglicano. A planta da Catedral de York tem forma de cruz, com uma sala capitular octogonal ligada no transepto norte, uma torre central e 2 torres na frente oeste. Estas torres contam com mais de 30 sinos tocados por meio de um teclado, o que lhe permite produzir sons de relógio e uma grande variedade de outros sons. A pedra usada para a construção foi um calcário de cor branco-creme extraído da cidade vizinha de Tadcaster. A catedral tem 148 metros de comprimento e cada uma das suas 3 torres tem 60 metros de altura. A nave foi construída entre 1291 e 1350, também em estilo gótico decorado. É a maior nave gótica da Inglaterra e tem um teto de madeira, pintado de forma a parecer pedra calcária, adornado com espécies de nervuras cinzas e douradas. Portentosas e altíssimas colunas separam a nave dos corredores. York, como um todo, e especialmente a catedral, tem uma longa tradição na criação de belos vitrais, e estes se localizam nos corredores ao lado da nave, alguns remontando ao século XII, e que permitem uma impressionante iluminação interna. São 128 vitrais compostos de quase 2 milhões de peças individuais de vidro. A grande janela oriental, com 76 pés de altura, foi criada no início do século XV, sendo o maior exemplo de vitral medieval do mundo. O altar-mor, que é destituído de imagens, uma vez que a Igreja Anglicana não as cultua. Ao invés delas, estátuas dos reis ingleses adornam o costado do seu altar. Também o imenso órgão de tubos está sobre o altar-mor. Este é de 1932, uma vez que o original foi destruído por incêndio 3 anos antes. O belíssimo coro se destaca por rico trabalho na madeira e pela incrível altura interior de 31 metros, só sendo superado na Inglaterra pelo coro da Abadia de Westminster, em Londres. A Catedral de São Pedro de York ainda mantém um museu vivo em sua cripta, com destaques para antigas colunas de versões anteriores da catedral, bustos de imperadores romanos e estátuas de autoridades ligadas à Igreja Anglicana do passado. Deixamos York e, depois de percorrermos mais de 150 milhas pela rodovia A1, ou Great North Road, que corta a Inglaterra no sentido norte-sul, tomamos a Huntington Road e a seguir a Barton Road para entrar na cidade milenar de Cambridge.
Nosso objetivo era, principalmente, conhecer a sua famosa universidade fundada em 1209 pelo rei Henrique III, que lhe concedeu o monopólio do ensino na Inglaterra em 1231. A cidade é altamente arborizada e, para chegar ao Queen's College, um de seus mais históricos e afamados da universidade, estamos percorrendo uma rua emoldurada em toda a sua extensão por belas árvores próprias de clima temperado. É de se observar que nosso veículo trafega na faixa da esquerda, como determina o sistema viário do Reino Unido. Cambridge é a mais antiga cidade universitária do Reino Unido. Está na região leste do país, situada a aproximadamente 80 quilômetros de Londres. Tem por volta de 125 mil habitantes e 20% deles são estudantes de um dos 33 colleges que compõem sua renomada universidade. As diversas faculdades e institutos de pesquisas da Universidade de Cambridge se agrupam sob o nome de college, e hoje são 33 colleges que formam a universidade. Áreas de graduação de toda a área acadêmica. O Queen's College, bem como toda a Universidade de Cambridge, se localiza no meio de uma imensa área verde, e na sua construção predominam os célebres tijolos vermelhos, característicos da Inglaterra. O Queen's foi fundado em 1448 por Margaret de Anjou e suas construções são das mais reconhecidas da cidade de Cambridge. O Queen's é atravessado pelo rio Cam, que passa pela sua face leste, sendo cruzado pela célebre Ponte dos Matemáticos. O Queen's preserva boa parte de sua arquitetura medieval, sendo a mais expressiva a sua entrada principal em duas torres. Seu mais famoso estudante foi Desidério Erasmus, ou Erasmo de Roterdã, teólogo e humanista holandês que viajou por toda a Europa. Seus escritos sobre a religião muito contribuíram para a reforma protestante de Martinho Lutero. Caminhando uma quadra no sentido leste, vamos encontrar mais uma preciosa obra do período medieval, a Igreja de São Botolph, em torre única. St. Botolph foi um abade inglês que morreu no ano de 680, sendo patrono de diversas igrejas na Europa. Esta foi construída no ano 350. Tomando a Trumpington Street na direção sul, ou virando para a direita, em mais uma quadra vamos encontrar outra bela igreja de Cambridge, a Emmanuel United Reformed Church, esta já pós-medieval, construída no século XVII. Trata-se de uma igreja tradicionalmente congregacional, cujo destaque é sua belíssima torre quadrada. Caminhando no sentido oposto ou para a esquerda na mesma Trumpington Street, o transeunte encontrará o Corpus Christi College, fundado em 1352 pela Congregação Religiosa de Cambridge. Seu corpo discente é formado por apenas 250 estudantes de graduação e 200 de pós-graduação, sendo o segundo menor college de Cambridge. O estilo arquitetônico de seu principal edifício é um misto de gótico com estilo normando. Seus estudantes de graduação estão entre os 10 primeiros do ranking de produtividade intelectual da universidade. Embora fixado em um box do outro lado da rua, este relógio está relacionado ao Corpus Christi College. Foi desenvolvido em 2008 pelo físico Stephen Hawking, falecido recentemente, e foi chamado cronófage, nome grego que significa comedor do tempo, sendo acionado pela figura de um dragão. Trata-se de um relógio único, não só pelo design, mas também porque somente se movimenta a cada 5 minutos. A 2 quadras do Christi College, na mesma Trumpington Street, o transeunte encontrará o ponto central e mais movimentado de Cambridge. À direita, a King's Parade e à esquerda, o King's College. O King's Parade é uma praça com um bom centro comercial,
ponto de reunião de estudantes da universidade e visitantes. Entre todos, o King's College é o que apresenta a mais suntuosa construção da Universidade de Cambridge. Foi erguido em precioso estilo gótico inglês, apresentando em seu portão principal os arcos conopiais ou em S duplo. A instituição foi fundada em 1441 por Henrique VI. Entretanto, por escassez de fundos, a obra foi paralisada e retomada apenas em 1508 por Henrique VII. A King's College Chapel é considerada um dos maiores exemplos da arquitetura gótica inglesa. Tal capela, que é considerada a obra mais emblemática de Cambridge, ou o edifício que melhor identifica a cidade, somente foi concluída em 1544, já no reinado de Henrique VIII. Seu altar-mor guarda uma das maiores relíquias da pintura universal, a Adoração dos Magos de Peter Paul Rubens, doada por um milionário inglês em 1961. O King's, que mantém 420 estudantes de graduação, oferece tais cursos em todas as áreas, com exceção de economia, educação e medicina veterinária, e cada estudante tem seu orientador desde seu acesso à faculdade. De toda a universidade, é a faculdade que recebe o maior número de estudantes vindos da escola pública, contra os quais há um certo preconceito na Inglaterra. Cambridge não tem uma portentosa catedral como as de Durham e York, mas tem uma bela igreja da Great St. Mary, seu maior templo religioso, a apenas uma quadra do King's College. Sua primeira versão é de 1205, a qual foi destruída por um incêndio atribuído aos judeus da cidade. Foi reconstruída e hoje seu relógio, seus sinos e a própria igreja são considerados como pertencentes à Universidade de Cambridge. Seus sinos devem sempre reproduzir os sons do Big Ben de Londres. Mantém grande importância na legislação da universidade ao estabelecer que todos os seus funcionários devem morar em um raio menor que 20 milhas da igreja, e seus estudantes de graduação não devem morar em distância superior a 3 milhas da Great St. Mary Church. E agora deixemos por alguns instantes a universidade para conhecer um pouco da cidade de Cambridge. E enquanto caminhamos por suas ruas medievais, vamos contando um pouco de sua história. Há evidências arqueológicas de que esta região é habitada há 3.500 anos. Os romanos dominaram a região no primeiro século a.C., fundando aqui uma cidade chamada Duroliponte, a precursora de Cambridge. E aqui permaneceram até o ano 410 de nossa era, quando foi dominada pelos anglo-saxões. Era o fim da Britânia romana e o estabelecimento do reino dos anglo-saxões no século V d.C., até a conquista normanda da Inglaterra em 1066. Como vimos, Cambridge é atravessada pelo rio Cam, de onde vem seu nome, que, aliás, significa ponte sobre o rio Cam. O citado rio era, entretanto, chamado de Granta, e a cidade de Granta Bridge, até o início da Idade Média. Ao contrário de outras cidades inglesas, Cambridge foi muito pouco atingida pela Revolução Industrial, mantendo a atmosfera de cidade universitária. A vida da cidade, praticamente, limita-se a atividades, direta ou indiretamente, ligadas à população estudantil. Assim, quase se despovoa nos períodos de férias escolares. As atividades comerciais de Cambridge sempre foram muito intensas, tendo sido grande exportadora de lãs, tecidos e produtos agrícolas na Idade Média. Esta região da cidade, a leste e ao norte da igreja de Santa Maria, é chamada região de Market e representa o centro comercial da cidade, mostrando lojas e boutiques finas. Entretanto, é muito difícil fugir do tema universidade em Cambridge.
Aqui nossas objetivas já focalizam mais uma excepcional torre gótica. Trata-se da Torre do St. John's College, a terceira maior unidade da Universidade de Cambridge, depois do Trinity College e Homerton College. Mantém 520 estudantes de graduação e 300 doutorandos. Para quem passou quase a metade da sua vida dentro da universidade e a ela servindo, conhecer, ainda que superficialmente, universidades como as de Cambridge, Oxford, Harvard e outras do mesmo nível, representa uma grande emoção. Da Universidade de Cambridge saíram grandes pensadores, filósofos e cientistas renomados internacionalmente. Cambridge já produziu 116 vencedores do Prêmio Nobel, atrás apenas de Harvard nos Estados Unidos, com 157 prêmios. Daqui saíram nomes como Isaac Newton, James Maxwell, John Joseph Thomson, Ernest Rutherford, Paul Maurice de Haack e Stephen Hawking na área da física e da tecnologia. O naturalista Charles Darwin, o economista John Maynard Keynes, o filósofo e matemático Bertrand Russell e o matemático Andrew Wiles. Em 2006, Cambridge foi considerada a segunda melhor universidade do mundo, de acordo com o Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University. Em 2010, foi considerada a melhor universidade do mundo. Muito prazer em conhecê-la, Cambridge.